Agora são 10 horas e 45 minutos. O Oscar vai ser escolhido, mas tem uma outra escolha importante hoje também. Vai ser montado o Parlamento de Portugal. Os portugueses vão às urnas, ou já estão nas urnas, né? Pelo horário aqui, ó, 10h45. Fabrício Naitz que está aqui comigo. À tarde já em Portugal, né? Já um pouquinho mais, está 3 horas na nossa frente. Já estão votando há algum tempo, então? Já estão na fila lá em Portugal. E qual a expectativa, Fabrício? O que está sendo projetado? Como é que vão ser essas eleições em Portugal? O que é que elas vão definir? Traga todas as informações para a gente. Bom dia. Bom dia, Brown. Bom dia, Elis. Todos que acompanham o Jornal da Manhã. Expectativa, Brown, de resultado apertado lá em Portugal nessas eleições legislativas antecipadas. Elas deveriam acontecer somente em 2026. Mas aí a gente lembra que em novembro do ano passado, o então primeiro-ministro António Costa acabou renunciando ao cargo depois de ter sido mencionado ali numa investigação de corrupção. Ele abriu mão do governo, o presidente Marcelo Rebelo aceitou a renúncia dele e aí então a gente tem essas eleições antecipadas. Desses 10 milhões de eleitores portugueses, pelo menos 25% deles já compareceram às urnas até 12h50 no horário de Portugal, no horário de Lisboa, ou seja, 9h50 aqui do Brasil. Isso já é um pouquinho mais, pouca diferença mesmo, um pouco mais ali de 1,5% em relação ao número de eleitores no mesmo horário nas eleições de 2022, ou seja, um índice um pouco maior de eleitores comparecendo às urnas lá em Portugal. A gente tem 3 nomes muito importantes nessa disputa. O primeiro que está sendo bastante falado aqui no Brasil é o do André Ventura. Ele é o líder do Chega, um partido de extrema-direita lá em Portugal. Segundo as pesquisas, não há chance dele ganhar as eleições hoje, ou melhor dizendo, do Chega ganhar, conseguir a maioria absoluta dos votos, mas o nome dele tem circulado bastante, a gente já explica por quê. Ele foi votar na cidade de Lisboa e afirmou o seguinte, que os portugueses não podem se queixar depois se hoje eles não fizerem a voz deles ser ouvida. Os outros 2 representantes dos principais partidos, das principais alianças que estão disputando essas eleições, também votaram. O Pedro Nuno Santos, que representa o Partido Socialista, será o indicado do Partido Socialista a tomar o cargo de primeiro-ministro caso o partido consiga a maioria, substituindo então o ex-premier Antônio Costa, também votou em Lisboa e falou o seguinte, que hoje é o dia de participação, de apelo à participação dos portugueses e relembrando que o direito ao voto lá em Portugal foi conquistado arduamente. A gente lembra que há exatas 5 décadas, em 1974, acabava aquele regime da ditadura portuguesa conhecida como Estado Novo, que começou no governo de Salazar, durou mais de 30 anos, ali entre 32 e 68, e aí de 68 a 74 teve um outro presidente, um outro líder, Marcelo Caetano, acabou encerrando esse período ditatorial com a Revolução em 1974. O nome que pode virar premier de Portugal é o de Luís Montenegro. Ele está representando a Aliança Democrática, Brown. A Aliança Democrática é formada pelo PSD, Partido Social Democrata, que apesar desse nome é um partido de centro-direita, e outros 2 partidos conservadores menores. Ele votou na cidade de Espinho e falou que está muito tranquilo, que é um dia de esperança e alegria. Bom, o que dizem as pesquisas? É importante a gente trazer aqui, claro. Os últimos levantamentos, Brown, falam em 29% para a Aliança Democrática e 24% para o Partido Socialista. Mas aí é interessante a gente destacar aqui, em 2022, quando o Partido Socialista ganhou as eleições com 41% dos votos, nenhuma pesquisa indicava uma vitória dessa, uma vitória nem do Partido Socialista e muito menos com essa vantagem que eles acabaram tendo. Então é bom a gente ter aqui um pé atrás um pouquinho com as pesquisas, elas não têm um histórico muito bom lá em Portugal. E aí o que vai acontecer depois é uma expectativa para ver quem é que vai conseguir formar um governo, porque não basta apenas você ganhar as eleições e ter ali a maioria, se ela não for uma maioria absoluta. Vamos dar uma olhadinha, a gente separou aqui uma arte mostrando como que é o Parlamento de Portugal hoje, como que ele está dividido. São 230 cadeiras, a grande maioria aqui ocupada pela esquerda, 120 do Partido Socialista, então a gente está falando aqui o Partido Socialista com maioria absoluta hoje no Parlamento português, mas também outros 5 assentos do chamado Bloco de Esquerda, 6 assentos do Partido Comunista Português, e ali assentos também vindos dos ecologistas, ali o chamado Partido Verde, né, conhecido assim internacionalmente. O nome é diferente, hein? Partido Pessoas, Animais, Natureza. Exatamente. Pior que o Brasil tem 38 partidos, tem uns bem criativos aqui,
uma sopa de letrinhas, mas esse é inédito. Esse é diferente. Ainda tem também o Ecologistas Socialistas, claro. E aí aqui do outro lado, da oposição nesse momento, 77 cadeiras ocupadas pelo Partido Social Democrata, 8 pela Iniciativa Liberal e 12 pelo Chega. O que as expectativas são no momento, elas dizem o seguinte, que o Partido Social Democrata, a Aliança Democrática, pode até mesmo ganhar as eleições hoje, levar a ter ali a maioria dos votos, mas não o suficiente para conseguir formar um governo. E aí o papel importantíssimo, possivelmente, do Chega, do André Ventura. Por quê? Porque, muito provavelmente, para o PSD conseguir chegar ao governo, para o Luiz Montenegro assumir o cargo de primeiro-ministro, ele vai precisar do apoio do Chega, que é um partido mais à extrema-direita. E o André Ventura, do Chega, já falou o seguinte, eu só vou fazer uma participação, só vou apoiar o PSD, a Aliança Democrática, caso o Chega tenha uma voz muito ativa no governo, caso o Chega integre de vez o governo. E aí a questão é como que vai ser equilibrada essa balança. Será que a Aliança Democrática está disposta a negociar essa entrada do Chega no governo? Isso a gente vai descobrir em breve. O lado da esquerda, do Partido Socialista, pode até mesmo tentar governar com uma minoria. A questão aqui é a seguinte, quem sair hoje com a vantagem, quem conseguir a maior parte dos votos hoje vai ter prioridade para tentar formar um governo. E se isso vai se confirmar ou não, é outra história. A gente viu recentemente isso acontecer na Espanha, por exemplo, onde a oposição chegou até mesmo a ganhar as eleições, mas não conseguiu formar governo. O atual primeiro-ministro espanhol acabou sendo reeleito. E aí, só para finalizar, Brown, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ele chegou a falar para a imprensa portuguesa que vai fazer de tudo possível para que o Chega não assuma o governo, para que o Chega não chegue ao governo. Olha só que coincidência. Isso vai um pouco contra a posição de neutralidade do presidente português. É algo que tem sido muito debatido por lá. A gente fala de um país aqui que é o mais pobre daquela região da Europa, do oeste europeu, tem ali graves problemas de habitação, graves problemas cada vez maiores no sistema de saúde e que está nesse momento discutindo muito o assunto da corrupção, e a gente vai ter um novo governo português em breve que vai precisar sanar esses problemas. O primeiro-ministro renunciou justamente acusado, de envolvimento em corrupção, e tem a pauta da imigração também muito forte, nessa eleição, né, Fabrício? Muito caro ao Chega, justamente. O André Ventura tem um discurso muito forte contra a imigração, incluindo de brasileiros. A gente sabe que tem uma grande comunidade brasileira lá em Portugal, além, claro, de imigrantes que vêm de outros países que foram colônia portuguesa antigamente. Então a gente está falando aqui principalmente de Angola, mas também de Moçambique, ali na África, na costa oeste e leste africana, respectivamente. Também, ele defende regras mais duras, né? Defende regras mais duras contra a imigração. Diz que os imigrantes roubam os empregos dos portugueses, que geram uma espécie ali de caos social no que diz respeito justamente a isso, a esse colapso do sistema de saúde. Então, pode ser um ponto que ajude o Chega a conquistar mais votos hoje, conquistar mais assentos no parlamento. Vamos acompanhar, então, ao longo de todo esse domingo aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional. Bom trabalho, Fabrício. Até mais.